A lição bíblica dominical do dia 9 de agosto, exatamente, né? O dia que eu nasci, em 1964, mas já comemoramos semana passada no culto de ação de graças. A lição de número 6 fala sobre a suficiência da graça na cidade de Corinto. Então, Paulo, depois de pregar em Atenas, Dionísio e Tamires se converteram, e esses dois, eles vão manter a liderança em Atenas. Mas Paulo partiu para Corinto, que era uma cidade também da Grécia. Porém, Corinto era uma cidade, apesar de turística, cosmopolita, pessoas de várias partes do mundo visitavam e moravam ali. E também uma cidade promíscua, porque era a capital, na época, da promiscuidade, do turismo sexual. E lá tinha a deusa Afrodite, né? E tinham mais de 1000 sacerdotisas, o templo de Afrodite. Essas mulheres eram prostitutas, e Afrodite era considerada a deusa da sexualidade. Então o paganismo promíscuo imperava na cidade de Corinto. E o próprio Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Paulo chega em Corinto e conhece Áquila e Priscila, um casal que trabalha com tendas. Paulo aproveita essa estratégia e na casa de Aquila e Priscila, fazendo tendas, convidando as pessoas ou para comprar, vender ou aprender a fazer tendas, ele usa essa estratégia para evangelizar. O evangelho se fortalece naquela cidade, com apoio, ajuda de Aquila e Priscila. Mas, por outro lado, também existe uma perseguição, tanto do governo quanto dos judeus. A Bíblia diz que Paulo debatia também na sinagoga, porque naquela cidade havia sinagoga judaica, e alguns gregos iam, juntamente com os judeus, para debater sobre as escrituras naquele local. Então Paulo prega neste local, debate sobre o poder do evangelho e é rejeitado por alguns judeus. Paulo sacode as suas vestes dizendo: estou livre do sangue de vocês, porque vocês recusaram o poder do evangelho. Assim como vocês tinham perseguido, matado o príncipe da vida, então Paulo prega aqui o poder do evangelho, aquele evangelho que ele fala que recebeu do Senhor Jesus. Paulo prega os mesmos tópicos que Pedro pregou no dia do Pentecoste, ou seja, o Cristo ressurreto, Cristo crucificado. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele prega o arrependimento. Então Paulo não sai nem uma linha da doutrina dos apóstolos, aquele tópico que Pedro pregava: arrependei-vos e convertei-vos. Pedro pregava: mas cremos que seremos salvos pela graça de Deus. Então Paulo, ele disse que recebeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas este evangelho é o mesmo que Pedro pregou no dia do Pentecoste. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que Paulo tem um ministério voltado mais para os gentios, enquanto Pedro foi vocacionado mais para os judeus. E esta oposição contribui para
Paulo depender da graça de Deus, porque muitas vezes nós dependemos da nossa sabedoria, das nossas facilidades, da nossa experiência ministerial e muito autoconfiantes naquilo que vamos falar, que vamos presidir, podemos cometer muitos erros. Mas quando nós confiamos na graça de Deus, é Ele que abre a porta da palavra, é Ele que nos inspira, nos dá sabedoria, experiência, sabedoria vem de Deus. Então esta oposição, Paulo, ele é levado a uma grande frustração, mas ele não se intimida, não recua, porque a palavra de Deus fala para Paulo não se intimidar, não retroceder, para ele confiar na graça de Deus. E é na casa de Justo, nessa cidade, que Paulo encontra um apoio, né? Ele encontra aqui também hospedagem. E Paulo, apesar da perseguição, ele não recua. Ele está aqui hospedado também na casa de Justo, onde ele recebe um grande apoio. E essa mudança estratégica também contribui para a pregação do Evangelho. E apesar do medo, do tremor, das dificuldades, Paulo recebe essa mensagem de Deus: não temas, mas fale e não te cales. Quer dizer, Paulo não recuou, mesmo com a perseguição. Ele disse: nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. E lá em Tito diz, né, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando aos homens que têm uma vida piedosa na presença de Deus e renunciando os desejos da carne, sigamos uma vida piamente na presença do Senhor. E Paulo é levado aos tribunais lá em Corinto. A perseguição é grande. Mas o Senhor falou com ele para ele não temer. E Paulo diz na Epístola aos Coríntios que ele nunca se apresentou no púlpito como super-herói. E ele disse: eu me apresentei no púlpito, na igreja, como um obreiro frágil, como um vaso frágil, como um obreiro que tem problemas de saúde. Ele não escondeu seu problema de saúde, talvez a visão. Ele não escondeu da igreja as perseguições, a sua fragilidade, porque ele vai explicar depois: o poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Tem muito obreiro que quer se apresentar no púlpito como super-homem, com performance pentecostal, com gritaria, mas Paulo disse: sempre me apresentei em fragilidade, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e não nos apresentando no púlpito como super-heróis pentecostais. Mas lá no tribuna, ele recebe uma graça e Galho, ele absolve Paulo. Não vejo erro nenhum, não vejo crime nenhum. Mas um tal de Sóstenes, que era uma liderança na sinagoga, ele se converte e, apoiando Paulo ali, ele leva uma surra, né? Ele apanha por amor ao evangelho. Nem por isso Sóstenes se escandaliza. Ele é novo convertido, mas ele permanece firme e depois ele vai auxiliar Paulo nas epístolas que Paulo escrevia e Sóstenes o ajudava na escrevendo aquelas epístolas. Então a graça é suficiente para crer, para nós, para o crente. Paulo disse para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e não na nossa religiosidade, e não na nossa experiência, mas na graça de Deus. E Coríntios